Essa derrota é lamentável. Sabe por quê? Flamengo perde com essa derrota a chance de igualar o número de pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Inacreditável. Cara, inacreditável. O jogo na mão. O jogo na mão. O primeiro tempo era para ser 3 ou 4-0. E o treinador, que eu já falei, que é muito inferior ao seu antecessor, claramente, nesse momento da carreira, ele é inferior, não é um mau técnico, mas é inferior, não consegue fazer essa equipe controlar o jogo. Primeiro, Rossi levar gol em bola defensável. Primeiro gol do Cruzeiro, bonito gol, mas defensável. O Rossi não faz mais defesa difícil no Flamengo. Pilhado, mas ele decidiu uma Libertadores. Mas até quando ele vai viver desse passado? Você viu como a rapaziada tá enfurecida com essa derrota do Flamengo? Mas tem mais, hein? Falaram e falaram tudo. E antes de eu te mostrar, já dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Tamo pertinho de 100 mil, tá faltando você. Bora pra cima? Se inscreve no canal, deixa um like e vem comigo. O Flazoeiro se revoltou, meu amigo. Perdeu a linha. Essa derrota é lamentável. Sabe por quê? Flamengo perde com essa derrota a chance de igualar o número de pontos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro com um jogo que tenha menos. Além disso, o Flamengo joga um primeiro tempo muito bem, joga um primeiro tempo pra cima, pra frente, com vontade, com garra, e o segundo tempo parece que tem um apagão. Parece que entra no segundo tempo achando que o jogo acabou, deixando o Cruzeiro empatar com um gol do Arroio, que foi igual o gol que a gente tomou aqui na Libertadores, e depois deixa o Cruzeiro virar o jogo. O Pilhado resolveu falar mais uma vez das falhas, ou aliás, das não defesas do Rossi. Dois fatores que pra mim não são novidade nesse Flamengo que aconteceram hoje de novo. Primeiro, Rossi levar gol em bola defensável. Primeiro gol do Cruzeiro, bonito gol, mas defensável. O Rossi não faz mais defesa difícil no Flamengo. Pilhado, mas ele decidiu uma Libertadores. Mas até quando ele vai viver desse passado de decidir Libertadores? Mas o Rossi sai bem com o pé. Tá bom, então vai ser volante. Debaixo da trave, ele tem que pegar mais e ele não tá pegando. Tudo que é chute no gol do Flamengo razoavelmente difícil, entra. E outra coisa, o senhor Carrascal, que eu andei elogiando, que tá melhorando, de novo perdendo gol, inacreditável. Um lance com a bola ali, quicando pra ele, ou finaliza direito, ou toca pro Pedro sem goleiro. E ele perdeu o gol quando o Flamengo vencia por 1-0. Se o Carrascal faz o segundo, mata o Cruzeiro. Mas não, como diz o Júnior Capacete, você tem que enfiar a faca e girar. Flamengo não girou. E aí depois, quando dependeu do goleiro, a bola, como sempre, em chute razoável, entrou. Essa é a verdade. O Rossi não pega mais bola difícil no Flamengo. Aí contrataram o Andrew, foi caro. E não dão chance pro cara. Não dá pra entender. O Paparazzo também soltou o verbo ali nas suas redes sociais. Inacreditável. O time cansou, né? O time cansou, mas é inacreditável os gols que o Flamengo leva. Inacreditável. Cara, inacreditável. O jogo na mão. O jogo na mão. O primeiro tempo era pra ser 3 ou 4-0. O Flamengo abre o placar. É inacreditável, inadmissível, cara. Não pode perder ponto assim, cara. Não pode perder. Tudo bem que classificou contra o Cruzeiro agora, essa semana, terceiro jogo. Mas é inadmissível. É inacreditável, cara. Não é possível. Não é possível tomar um gol aos 50 minutos, cara. Tomar um gol da virada. O empate ainda era bom. Tomar um gol aos 50 minutos. Aí vai ter que subir a montanha toda de novo. Sobe a montanha toda de novo, porque o Palmeiras vai ganhar do Vasco. O Palmeiras vai ganhar do Vasco amanhã, é provável, né? Ganha do Vasco amanhã. Aí fica 6 pontos o Flamengo de novo. O Flamengo depende de ganhar o jogo atrasado e de ganhar o confronto direto naquela. Só depende dele. Mas é brincadeira, né, gente? É brincadeira. Eu tô revoltado, na moral, eu tô revoltado. Não pode tomar esses 2 gols ridículos. De novo, Samuel Lino sentando no chão. Aí de novo, tomar gol aos 50 minutos, cara. Bola pro mato, que é jogo de campeonato. Não pode tomar esse gol. E o time morreu no segundo tempo, Chamou os caras. O jogo perde muito gol. Esse time perde muito gol. É inadmissível. Agora o Mauro resolveu focar no que eu hoje acho que é mesmo o problema do Flamengo, que é o Leonardo Jardim. E o Flamengo tem muitos problemas ainda. E o treinador, que eu já falei, que é muito inferior ao seu antecessor, claramente, nesse momento da carreira, ele é inferior, não é um mau técnico, mas é inferior, não consegue fazer essa equipe controlar jogo. O Flamengo não controla jogo. O Flamengo entra no modo trocação. Isso é
péssimo para o time que tem mais qualidade técnica. E no caso, o Cruzeiro também tem qualidade técnica, mas o jogo era em Belo Horizonte. O empate àquela altura é um resultado interessante. Mas o Flamengo não sabe controlar, não consegue mais. É um negócio realmente que me impressiona, me chama muita atenção. E hoje a derrota acabou sendo um castigo. Um jogo que o empate seria perfeitamente natural pelos momentos de domínio das duas equipes, embora eu ache até que no segundo tempo o Cruzeiro foi mais perigoso do que o Flamengo. Embora o Flamengo tenha tido chances claras do primeiro tempo, o Cruzeiro dominou o segundo tempo. O Flamengo aceitou o jogo. E aceitou esse jogo muito franco, o jogo de lá e cá. Ué, falando de Leonardo Jardim, vamos escutar o homem, né? Com certeza que o nosso objetivo como treinadores é evitar o número de remates dos adversários, não é? E isso, em termos estratégicos, todas as equipas querem que os adversários rematem em menos. O que é que acontece e está a acontecer? Eu assim só por alto lembro Bragantino, Cruzeiro 2 vezes, lembro muitas equipas que têm feito grandes golos contra nós. Remates fora da área, remates cortados, e têm feito grandes golos e isso às vezes é difícil da gente defender esse tipo de situações. Mas com certeza o objetivo é continuar sempre a impedir que o adversário remate e com certeza defender melhor, e quando eu digo defender não é só o goleiro, é toda a gente. Por exemplo, ainda hoje as situações de 1 para 1 antes do remate que existem, saltar na pressão ou não ser driblado, é importante a gente ser mais efetivos para que isso não aconteça. Mas número baixo de remates dos adversários acho que é uma coisa positiva. E é isso que todas as equipas pretendem, que o adversário não remate muitas vezes. E o Felipe Melo também fez uma análise lá no canal dele. E no fim, o Cruzeiro vence o Flamengo no último lance do jogo, né? O Cruzeiro que mostrou resiliência mesmo no jogo onde começou perdendo. Creio de verdade que tenha sido um jogo equilibrado, né? O Flamengo, com qualquer time que jogue, com qualquer atleta que entrar dentro de campo, ele ou vai ser melhor ou ele vai equilibrar o jogo. Depende muito do adversário. Ele jogou contra um adversário forte. Creio realmente, se não fosse a postura do Cruzeiro, principalmente no segundo jogo, o jogo que o Cruzeiro foi amassado pelo Flamengo na Libertadores, o Cruzeiro, de repente, poderia ter feito grandes coisas, melhores coisas, né? Porque você enfrentar um Flamengo, o mínimo que você tem que fazer, de fato, é pelo menos correr mais para o adversário. Deixar o cara do Flamengo pensar, jogar, esquece, é atropelo, porque de fato é um dos melhores times que tem no mundo, a gente diria no mundo. Dito isso, hoje o Cruzeiro foi muito forte, foi resiliente, né? Soube se ressignificar rapidamente, logo depois da eliminação, da derrota, que é dolorida, né? Para o Flamengo, merecida, né? O Flamengo foi melhor, diga-se de passagem. Então, você, dias depois, conseguir fazer um bom jogo, conseguir vencer, mesmo que no último minuto, dá muita moral. Dá muita moral para um Cruzeiro que vai jogar agora a Copa do Brasil, um clássico. E como eu falei anteriormente, nos stories anteriormente, é um clássico que vai falar muito daquilo que as duas equipes querem para a temporada. Porque você perder um clássico e automaticamente ser eliminado de uma competição, isso te baixa muita moral. Coloca em dúvida realmente aquilo que você quer para a temporada, coloca o torcedor em dúvida, e você vencendo, tudo ao contrário. A moral eleva completamente, o torcedor se enche de esperança por coisas melhores, né? Então esse clássico tem muito a dizer. Por outro lado, um Flamengo que, por mais que tenha perdido esse jogo, está vivo no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele tem a chance amanhã, num jogo muito difícil. O Vasco briga pela zona de baixo, pela parte de baixo da tabela, precisa pontuar. Então vai ser um jogo difícil para o Palmeiras, mas o Palmeiras tem totais condições de abrir uma gordura. Se o Flamengo ganhasse o jogo hoje, o Flamengo empataria em pontos com o Palmeiras e passaria, se eu não me engano, por saldo de gols. Então, essa derrota faz com que o Flamengo possa, de repente, abrir, se não me engano, 3 pontos de vantagem com um jogo a mais. 6 pontos de vantagem com um jogo a mais. Ainda depende só do Flamengo, porque o Flamengo vencendo o jogo que tem, que falta contra o Mirassol, ele fica a 3 pontos do Palmeiras e tem um confronto direto. Campeonato super aberto entre duas grandes equipes, sem dúvida nenhuma. Aqui, vamos falar a verdade aqui, rapaziada. Olha, o Flamengo deu uma relaxada durante o jogo. O que eu sinto é isso. O Flamengo achou que o empate em Belo Horizonte estava de bom tamanho, em algum momento desligou e acabou tomando esse empate. O primeiro tempo foi muito bom e eu acho que isso até atrapalhou o Flamengo. De repente, se faz um primeiro tempo um pouco menos intenso, se consegue fazer um primeiro tempo ou que converte em gol e garante o resultado, ou até que não conseguisse jogar tão bem, ia voltar pro segundo tempo atento, ia tomar aquele chacoalhão no vestiário, mas jogou bem e voltou achando que naturalmente ia jogar a mesma
bola. E não é assim, enfrentando um adversário de qualidade como é o Cruzeiro, a coisa pega, meu amigo. Tem que estar focado o tempo inteiro. E é aquilo. Ah, eu vou focar na Libertadores, vou desligar o Brasileiro. Cara, Libertadores, um jogo ruim tira você da parada, entendeu? Você tá fora, eliminado. E aí depois não sobra outra coisa que não seja o brasileiro. E brasileiro não pode perder ponto à toa, principalmente para adversário que tá disputando ali o título com você. O Cruzeiro vai brigar pelo título, caiu da Libertadores, está na Copa do Brasil, vai ganhando de pontinho em pontinho, o Cruzeiro vai chegar e vai incomodar. Vamos ver como é que vai ser o jogo do Palmeiras. Eu acredito que o problema hoje do Flamengo seja o Leonardo Jardim, e também não acho que a solução é trocar. É cobrar para que ele entregue mais, e aí no final da temporada o Flamengo vê o que faz. Foi uma grande burrice demitir o Felipe Luiz.